E se o verdadeiro culpado pelo entupimento das artérias? Bom, pela sensação de pernas pesadas ao levantar de uma cadeira, ou por aquelas mãos que estão sempre frias, não for a gordura do último almoço, mas sim uma colônia de bactérias escondida na boca. É uma possibilidade fascinante. E, veja bem, levanta a questão se a nossa tentativa coletiva de fugir de todas as gorduras nas últimas décadas não teria, na verdade, acelerado todo esse processo de envelhecimento vascular. Pois é, hoje a nossa imersão nas fontes vai explorar exatamente isso, um paradoxo formidável na medicina atual. Durante muito tempo, a regra de ouro para a saúde do coração parecia simples, que era evitar óleos e gorduras a todo custo. Só que a literatura médica mais recente vira essa ideia de cabeça para baixo, sabe? É uma mudança de paradigma drástica para nós na área de pesquisa biológica. Com certeza, porque até então a visão era muito mecânica. Exato. Por muito tempo tratamos o sistema circulatório como se fosse um conjunto de canos de PVC inanimados. Um lugar onde a gordura simplesmente se acumulava como sujeira no encanamento velho. Mas a biologia não funciona assim. As artérias são rodovias vivas, não é? Elas reagem. São tecidos altamente reativos e dinâmicos. E o que a pesquisa nutricional atual demonstra de forma inequívoca é que a nutrição focada, ela não precisa ser apenas preventiva. Quer dizer, ela tem uma ação mecânica de reparo. Isso. Ela possui a capacidade mecânica de interromper e, de forma bem surpreendente para a cardiologia clássica, reverter a rigidez arterial. Nossa, isso é poderoso. E o mais interessante para quem nos ouve é saber que as ferramentas para essa reversão estão, muito provavelmente, nas prateleiras das cozinhas agora mesmo. Nossa missão hoje é destrinchar os dados sobre 5 óleos específicos Na limpeza celular e na restauração do fluxo sanguíneo. Mas, bom, vamos analisar isso de forma estruturada. Antes da gente pensar em limpar qualquer bloqueio ou dissolver placas dentro dessas rodovias vivas, nós precisamos garantir que o asfalto não vá rachar sob pressão. Fundamental. A base de tudo é a integridade física do vaso. Exatamente, a flexibilidade. E é aqui que a nossa pesquisa aponta para o número 5 da nossa lista. O óleo de nós. A questão da flexibilidade é realmente o passo zero da saúde cardiovascular. Uma artéria rígida força o coração a trabalhar com uma violência muito maior. O que acaba gerando problemas em cadeia. Certo. Com certeza. Esse excesso de força eleva a pressão e causa microfissuras na parede interna do vaso, o que chamamos de endotélio. O óleo de noz atua diretamente nessa maleabilidade vascular. Porque ele tem uma composição bem específica. Sim, ele é incrivelmente rico em ácido alfa-linolênico, o famoso ALA, que é um ômega 3 de origem vegetal. E os dados que temos de um estudo da Universidade de Penn State são fortíssimos nesse sentido. O que os pesquisadores observaram exatamente nesse estudo? Eles acompanharam adultos acima de 60 anos que consumiram uma única colher de sopa diária desse óleo. E o resultado foi que, em apenas 6 semanas, os vasos sanguíneos ganharam 64% mais flexibilidade. Uau! 64% em tão pouco tempo? Pensando de forma visual, dá para comparar uma artéria envelhecida a uma daquelas mangueiras de jardim que ficaram esquecidas sob o sol o verão inteiro? É uma excelente analogia. A borracha fica ressecada e dura. Um condicionador profundo que devolve a elasticidade para essa borracha. E que permite que o tecido expanda e relaxe com a passagem do fluxo sanguíneo. Mas o mecanismo biológico por trás dessa devolução de elasticidade, ele vai bem além da simples lubrificação física, sabe? Tem a questão antioxidante também. Exato. O óleo de noz carrega níveis altíssimos de um antioxidante chamado ácido elágico e, principalmente, uma forma muito específica de vitamina E, o gama-tocoferol. E qual seria o papel principal desse gama-tocoferol no nosso sangue? O gama-tocoferol tem uma função singular na corrente sanguínea. Ele ativamente procura e neutraliza os radicais livres, e isso é crucial antes que esses radicais encontrem o colesterol LDL. Espera, vamos traduzir isso, porque aqui tem um ponto de inflexão na conversa. O colesterol LDL por si só não seria o problema principal. Essa é uma dúvida válida. É que acredito que quase todo mundo que está nos ouvindo sempre achou que o LDL fosse o construtor das placas de gordura desde o primeiro momento. Olha, isso é um dos maiores mitos da fisiologia cardiovascular que as nossas fontes hoje ajudam a derrubar.
Quer dizer, o LDL circulante no seu estado natural e saudável não forma placas instantaneamente. Então, o que causa o entupimento, de fato? O desastre biológico acontece quando esse LDL sofre oxidação por radicais livres. Quando ele é oxidado, a estrutura molecular dele muda completamente. E o corpo reage a isso? Reage de forma agressiva. O sistema imunológico passa a enxergar esse LDL oxidado como um invasor alienígena. Daí os macrófagos atacam, engolfam essa partícula e criam toda a cascata de inflamação que vai, eventualmente, gerar a placa aterosclerótica. Ah, entendi. É uma resposta imune equivocada a uma célula danificada. E o gama-tocoferol do óleo de noz, então, ele atua como um escudo molecular defensivo? Precisamente. Ele meio que se sacrifica, absorvendo o impacto oxidativo para que a molécula de LDL permaneça intacta e inofensiva no sangue. Nossa, é como colocar um colete à prova de balas no colesterol para que ele não se torne perigoso para a artéria. Genial! Mas a pesquisa que analisamos faz um alerta muito rigoroso sobre o manuseio prático desse óleo em casa. Sim, um alerta de extrema importância fisiológica. Toda essa estrutura de defesa do gama-tocoferol é extremamente frágil ao calor. Então, nada de colocar na panela. De jeito nenhum. Aquecer o óleo de noz destrói as moléculas curadoras quase que instantaneamente. Ele precisa morar na geladeira, numa garrafa de vidro escuro, e ser consumido sempre frio. É um detalhe de armazenamento que define literalmente se estamos ingerindo um reparador vascular avançado ou apenas calorias vazias oxidadas. O calor desnatura completamente a vitamina E. Agora, uma vez que a estrutura do vaso sanguíneo recuperou parte da sua flexibilidade elástica basal com o óleo de noz, os problemas que circulam dentro da artéria passam a ser a prioridade fisiológica. A gente sai da manutenção da parede do cano para avaliar a água que passa por dentro dele. Exatamente. E aqui a bioquímica muda completamente de foco. Nós precisamos lidar com a sinalização de energia celular e, por mais estranho que pareça na cardiologia, com o microbioma. É quando a química do óleo de coco entra em cena, nosso número 4. E aqui eu preciso colocar um certo ceticismo histórico na mesa para a gente discutir. Por quê? Passamos uma vida inteira ouvindo, de diversas autoridades de saúde, que a gordura saturada era a arqui-inimiga anatômica do coração. É uma resistência compreensível. O dogma da gordura saturada é muito forte. Então, como exatamente uma gordura saturada pura, como o óleo de coco, consegue ter credenciais acadêmicas para limpar o sistema circulatório? Soa um pouco como tentar apagar um incêndio jogando gasolina no fogo. Sabe? Eu entendo perfeitamente. Mas a confusão ocorre porque, durante muitas décadas, a ciência clássica classificou todas as gorduras saturadas exatamente no mesmo grupo estatístico, ignorando o comprimento físico das suas moléculas. Como se todo o colesterol e gordura fossem idênticos. A vasta maioria das gorduras que nós consumimos na dieta ocidental são triglicerídeos de cadeia longa. Eles exigem um trabalho enorme do sistema digestivo e viajam pela corrente sanguínea empacotados em grandes lipoproteínas antes de serem armazenados. Dão muito trabalho para o corpo processar. Muito. Já o óleo de coco, ele é composto majoritariamente por triglicerídeos de cadeia média, os conhecidos TCMs. Biologicamente falando, eles têm uma espécie de passe VIP metabólico. Um atalho na digestão. Isso. Eles não precisam nem de bile para serem quebrados e vão direto do trato digestivo para o fígado através da veia porta. Ou seja, eles nem chegam a passear livremente pelas artérias do corpo procurando um lugar para causar estrago. Vão direto para a fornalha central virar energia. Precisamente. E no fígado, esses triglicerídeos de cadeia média estimulam uma via metabólica maravilhosa, que foi muito bem documentada por um estudo clínico da Universidade de Cambridge. O que o estudo de Cambridge revelou? Eles demonstraram que o consumo médio de 2 colheres de sopa diárias de óleo de coco conseguiu aumentar o colesterol bom, o HDL, em impressionantes 15% nas medições. 15%? Isso altera drasticamente a proporção de risco cardiovascular nos exames. Altera toda a matemática do risco de forma positiva, sim.
O que nos leva à função do próprio HDL no sangue. Porque se o LDL oxidado é o entulho que fica na obra, o HDL é essencialmente um aspirador de pó biológico ambulante, certo? É uma descrição funcional perfeita. Ele viaja pela corrente sanguínea, recolhe o excesso de colesterol preso nos tecidos periféricos e puxa tudo de volta para o fígado para ser processado ou descartado de forma segura. Então, aumentar o HDL em 15% é basicamente colocar mais lixeiros na rua para limpar a cidade mais rápido. Fantástico. Mas, sabe, a parte que me deixou mais intrigada nas fontes não foi essa faxina de gordura em si. Foi a questão antimicrobiana, imagino. Exato, foi a ação antimicrobiana. O fato de que a placa arterial não é só um amontoado de cálcio e gordura inerte, mas que ela também abriga bactérias nocivas no meio disso tudo. E essa descoberta recente mudou completamente o campo da pesquisa vascular focada em longevidade. Porque muitas vezes patógenos presentes na nossa boca, as bactérias causadoras de uma gengivite silenciosa, ou mesmo bactérias que escapam do trato intestinal, elas conseguem penetrar na corrente sanguínea sistêmica. E elas vão parar direto no coração. Vão parar nas artérias. Quando chegam lá, elas causam minúsculas infecções locais na parede vascular. E o corpo responde a isso, criando inflamação imediata e acumulando placas de cálcio e gordura por cima da colônia bacteriana. Para tentar isolar a bactéria do resto do organismo. Uma quarentena biológica que acaba entupindo a passagem. Exatamente isso. E é aí que entra o óleo de coco, que é riquíssimo em ácido láurico. O ácido láurico é um dos solventes antimicrobianos naturais mais letais que a biologia celular conhece. Ele consegue literalmente dissolver a membrana celular de proteção dessas bactérias invasoras. O que explica aquela prática asiática milenar de oil pulling que as nossas fontes mencionam no protocolo. Aquele hábito de bochechar o óleo logo cedo. Isso. O hábito de bochechar uma colher de óleo de coco por 10 ou 15 minutos logo de manhã em jejum, ao invés de cruzar os braços e esperar a bactéria chegar no coração para o sistema imune tentar lutar, usa-se o ácido láurico como um desinfetante natural direto no ponto de entrada principal, que é a mucosa bucal. É uma estratégia incrivelmente inteligente. Tratar a base da doença cardíaca a partir da limpeza do microbioma bucal. E claro, diferente do óleo de noz que citamos no começo, o óleo de coco já apresenta uma estabilidade térmica que aguenta o calor médio de uma panela na cozinha. Sim, ele tolera bem o calor moderado. Contudo, há cenários culinários e biológicos que exigem uma resistência extrema. Porque muitas pessoas precisam de altas temperaturas para grelhar ou cozinhar e, simultaneamente, possuem artérias que já sofreram danos físicos consideráveis ao longo das décadas. Vasos que estão precisando não só de limpeza, mas de reconstrução estrutural profunda na parede celular. E para esses perfis específicos, a química pesada necessária se encontra no nosso número 3, o óleo de abacate. O verdadeiro operário de construção pesada da nossa lista. Porque o óleo de abacate possui um ponto de fumaça absurdo na culinária. As fontes indicam que ele suporta até 271 graus Celsius sem se quebrar quimicamente. E sem gerar fumaça tóxica cheia de radicais livres, o que é vital. Mas a segurança extrema no fogo é só a ponta do iceberg aqui, ó. A mágica biológica real, segundo dados de um estudo da Universidade da Califórnia, a UCLA, está escondida num composto fitoquímico chamado beta-citosterol. Sim, e os ensaios clínicos afirmam que o óleo de abacate puro e extraído a frio tem a maior concentração biológica desse composto. E o que esse beta-citosterol faz de tão especial no corpo? O mecanismo de ação do beta-citosterol é fascinante em termos de biologia celular, porque ele atua através de um princípio direto de mimetismo molecular. A estrutura anatômica dele é incrivelmente semelhante à do colesterol de origem animal. Ele se disfarça de colesterol. Exato. E quando ele é consumido numa refeição, esse beta-citosterol chega ao trato intestinal e ocupa ativamente os receptores celulares que normalmente absorveriam o colesterol ruim da dieta. Ele literalmente rouba a vaga de estacionamento da célula intestinal. E aí o colesterol ruim fica sem ter para onde ir. Sim, o colesterol dietético, sem ter como entrar no sistema sanguíneo, é simplesmente bloqueado e excretado pelas vias naturais do corpo.
É a figura clássica de um segurança na porta de um evento bem exclusivo. O beta-citosterol fica ali na entrada do intestino, cruzando os braços e avisa o colesterol ruim. Olha, desculpe, a casa já está lotada com beta-citosterol. Não tem espaço fisiológico para você entrar. É uma barreira mecânica perfeita. Mas além dessa barreira no intestino, o que me chamou muita atenção nos dados da UCL foi a capacidade reconstrutiva avançada do ácido oleico, que está muito presente no abacate. Ah, o perfil lipídico dele. Sim, o óleo de abacate é cerca de 70% ácido oleico, que é uma gordura monoinsaturada que atua de forma sistêmica na fisiologia. E aliado a compostos poderosos como a luteína, Que reduz muito a inflamação, não é? reduz bastante. A luteína derruba os marcadores inflamatórios no sangue em até 40% em questão de poucas semanas. E com esse ambiente menos inflamado, o ácido oleico tem a capacidade de penetrar as paredes endurecidas e danificadas das artérias e estimular o metabolismo celular primário para criar novos tecidos endoteliais saudáveis. Traduzindo isso de volta para o nosso cenário inicial da rodovia esburacada, quer dizer que ele não está apenas tapando buracos com asfalto frio e provisório. De maneira nenhuma, é um processo de renovação celular profundo. O ácido oleico remove os tijolos velhos e apodrecidos das paredes inflamadas e induz a criação de tijolos endoteliais completamente novos. E o mais louco que eu vi na pesquisa é como o óleo de abacate age como um multiplicador para outros alimentos saudáveis que estão no mesmo prato. O estudo da biodisponibilidade, sim. Isso. Pesquisadores de Ohio mostraram que, se regarmos uma simples salada com ele, isso aumenta a absorção dos nutrientes lipossolúveis dos vegetais em até 400%. Ou seja, um tomate comum vira uma verdadeira superpotência antioxidante se tiver a companhia desse óleo de abacate. É brilhante, porque ele cria um ambiente lipídico e solvente perfeito para que vitaminas cruciais, como a vitamina A, D, E e K, sejam transportadas intactas através da parede intestinal. Sem essa gordura específica atuando como carreadora, esses nutrientes passariam direto pelo trato digestivo sem serem absorvidos. A gente estaria desperdiçando os vegetais. Quase isso. No entanto, precisamos lembrar que o corpo humano não repara tecidos ao acaso. Ele segue um ritmo circadiano muito rígido de manutenção. Enquanto o óleo de abacate faz esse trabalho pesado de bloqueio e transporte durante o dia e nas refeições quentes, a verdadeira faxina profunda, a reparação sistêmica e nível celular, ela só ocorre no escuro. Enquanto dormimos e o corpo entra em repouso metabólico. Exatamente. E para otimizar essa janela biológica vital de sono, a ciência vascular aponta para algo tão potente que pesquisadores da Universidade de Harvard já chegaram a chamar de medicamento líquido. E estamos falando do nosso número 2, o óleo de linhaça prensado a frio. Olha, é impressionante pensar que o extrato de um óleo de semente tão comum possa ter um impacto fisiológico tão direto, não só nas artérias, mas no sistema nervoso simpático e na dilatação vascular como um todo. As fontes mostram dados claríssimos de um ensaio clínico longo da Universidade de Toronto. Um estudo com resultados bastante incontestáveis na área. Muito! Os participantes consumiram apenas uma única colher de sopa de óleo de linhaça diariamente. E em 3 meses a pressão arterial média do grupo caiu 10 pontos completos. Uma queda que muitos medicamentos alopáticos demoram para conseguir manter com estabilidade. Sim. E a rigidez das artérias diminuiu em 15%, enquanto a circulação sanguínea periférica para as extremidades subiu quase 50% nos exames de imagem. Bom, acho que finalmente temos a resposta metabólica para aquelas mãos e pés que vivem gelados, né? Essa devolução térmica progressiva às extremidades do corpo é o resultado direto de um processo químico belíssimo. Como já mencionamos, o óleo de linhaça possui uma concentração brutal de ômega 3 vegetal, o ALA, que compõe até 57% da sua estrutura. Mas o segredo noturno não é só o ALA. Não, o grande diferencial noturno são fitonutrientes específicos chamados lignanas. Durante o sono, as lignanas agem de forma focada no revestimento interno da artéria, ativando uma enzima que estimula a produção endógena de óxido nítrico.
E o óxido nítrico funciona basicamente como um mensageiro químico para o relaxamento, certo? Exatamente. É uma sinalização direta que diz aos minúsculos músculos lisos localizados ao redor do vaso sanguíneo: olha, a tensão passou, podem relaxar. Quando essa musculatura lisa relaxa por comando químico, o vaso dilata naturalmente e o sangue oxigenado flui sem a menor resistência mecânica, levando calor vital até as pontas dos dedos. A vasodilatação induzida faz todo sentido fisiológico, mas tem um dado aqui nos arquivos da pesquisa que me fez ler a fonte 2 vezes de tão contraintuitivo que soou no primeiro momento. O processo de descalcificação? Esse mesmo. O óleo de linhaça contém ciclopeptídeos, e a pesquisa sugere fortemente que esses compostos conseguem ativamente dissolver as placas de cálcio que já estão grudadas e endurecidas dentro da artéria. E veja bem, a vida inteira fomos ensinados na medicina básica que a calcificação arterial é o fim da linha. O conceito do cimento armado vascular. Isso. Nos ensinaram que virou osso, virou cimento armado e só sai com bisturi ou medicamentos agressivos com muitos efeitos colaterais. Descobri que uma substância orgânica dissolve isso devagar, sem destruir o tecido endotelial em volta, é, para mim, uma quebra de paradigma colossal na cardiologia. É, sem dúvida, um dos achados mais impactantes da biologia e fisiologia reversa dos últimos tempos. Temos que entender o mecanismo. A calcificação ocorre quando o corpo impura o desespero metabólico para estabilizar uma placa inflamatória mole e instável, que corre o risco iminente de se romper e causar um infarto. O corpo joga cálcio por cima para cimentar a área como uma emergência. É um mecanismo primitivo de defesa do sistema imune que, infelizmente, acaba enrijecendo a artéria de forma perigosa a longo prazo. Os ciclopeptídeos do óleo de linhaça agem em nível molecular, enfraquecendo sutilmente as ligações químicas desse cálcio agregado. Desconstruindo tudo aos poucos. Sim, desconstruindo a placa endurecida lentamente e de forma totalmente não agressiva, assim o próprio corpo consegue reabsorver e excretar o material em segurança pelas vias renais ao longo de meses. Mas atenção aqui, a ativação integral de todo esse processo biológico de reparo noturno depende de uma técnica de preparo laboratorial muito peculiar, que chamamos na literatura de protocolo da doutora Johanna Budwig. E é exatamente aqui que eu preciso que você me explique a biologia por trás dessa recomendação que parece um pouco bizarra à primeira vista. Porque o protocolo rígido dela manda misturar o óleo de linhaça puro com iogurte natural desnatado ou queijo cottage, para ser consumido minutos antes de dormir. Por que misturar com laticínios? É uma pergunta natural de se fazer. Quer dizer, existe alguma reação mágica, alguma química invisível nessa mistura? Ou foi só um truque caseiro que inventaram para disfarçar o gosto residual da semente para o paciente? Não tem nada de truque de paladar aí. É pura e avançada bioquímica de transporte intracelular. Como sabemos, água e óleo não se misturam na natureza. E a nossa corrente sanguínea é composta majoritariamente por água. Exato, é um ambiente aquoso. E o óleo de linhaça, por sua vez, é um aglomerado de lipídios altamente complexos e bem pesados para circular ali. Quando ocorre a mistura física e vigorosa desse óleo com um iogurte rico em proteínas ou um queijo cottage, nós estamos realizando uma emulsificação mecânica e química. Certo. As proteínas ricas em aminoácidos de enxofre, que existem em alta concentração nesses laticínios fermentados, procuram ativamente os ácidos graxos livres do óleo e se ligam eletroquimicamente a eles no prato. Ah, entendi o mecanismo. É como se a proteína do iogurte e o óleo de linhaça dessem as mãos na tigela, criando uma espécie de veículo carreador microscópico que agora é perfeitamente solúvel em água. E que o estômago absorve de forma impecável. Ou seja, o corpo não precisa nem fazer um esforço digestivo extra para quebrar essa gordura. O veículo de transporte simplesmente navega fluido pelo plasma do sangue e integra os ciclopeptídeos e o ômega 3 diretamente nas paredes danificadas da artéria. É literalmente usar as proteínas da geladeira para hackear o sistema de entrega de lipídios do corpo humano. É biologia aplicada no mais alto nível diretamente na cozinha. E, vale lembrar fortemente, zero calor é permitido em qualquer etapa desse processo, certo?
Sim, a pesquisa é categórica. Luz direta, excesso de oxigênio na garrafa e qualquer calor oxidam e destroem o óleo de linhaça terapêutico em questão de minutos. O que nos prepara metabolicamente para a nossa intervenção final, a mais extensa e estatisticamente poderosa da lista. Porque se a linhaça funciona perfeitamente como equipe especializada na manutenção noturna, há um componente específico que se elevou acadêmica e clinicamente acima de absolutamente todos os outros óleos estudados. O rei da pesquisa vascular. Sem dúvida. Por apresentar uma capacidade provada de intervir até na regulação e expressão genética basal da saúde cardiovascular do paciente. E isso é solidamente apoiado por estudos prospectivos de escala massiva. Estamos no território clínico absoluto do azeite de oliva extra virgem. Não tem como a gente falar de biologia cardiovascular celular e azeite extra virgem sem olhar com reverência para o peso monumental e incontestável do estudo PREDIMED, que foi conduzido em vários centros na Espanha. Foram mais de 7.000 participantes monitorados de perto ao longo de longos 5 anos. É um dos ensaios clínicos mais caros e robustos da história da nutrição. E o que choca quem analisa os dados originais não é nem apenas o fato de que o consumo diário de 4 colheres de sopa desse azeite derrubou os eventos de infarto e AVC nos pacientes em incríveis 30%. Não, tem algo ainda mais revelador sobre a força dessa intervenção. Sim, o mais estarrecedor, lendo a metodologia, é que o estudo clínico duplo cego teve que ser formalmente interrompido antes da hora prevista por questões éticas do Comitê de Supervisão. Os cientistas espanhóis perceberam que os benefícios cardiovasculares eram tão rápidos e esmagadores no grupo que consumiu o azeite que seria considerado uma grave falha ética continuar negando essa intervenção ao grupo de controle que estava na dieta pobre em gorduras. Esse é um ponto crucial na pesquisa médica, porque quando um ensaio clínico randomizado internacional é sumariamente interrompido pelo Comitê de Ética por excesso de eficácia no braço de intervenção principal, nós, como cientistas, sabemos imediatamente que estamos diante de uma força biológica sem precedentes na natureza. E de onde vem todo esse poder de cura, quimicamente falando? O poder biológico do azeite extra virgem, e eu enfatizo extra virgem, aquele prensado a frio, escuro e de alta qualidade de polifenóis, está no exército molecular de mais de 30 compostos fenólicos isolados. Vamos pegar o composto oleocantal como exemplo terapêutico principal. Que é o responsável por aquele ardor na garganta quando consumimos um azeite puro, certo? Exatamente. Aquele leve ardor é um marcador químico da pureza. E em nível enzimático celular, esse óleo cantal inibe ativa e exatamente as mesmas vias inflamatórias críticas às conhecidas vias COX-1 e COX-2, que medicamentos fortes de farmácia como o ibuprofeno sintético inibem para a dor. Só que de uma maneira sistêmica e segura. Exato, mas ele faz isso de forma contínua, diária e sistêmica, sem destruir progressivamente a mucosa do estômago ou prejudicar a taxa de filtração dos rins a longo prazo. E o alcance dessa ação anti-inflamatória sistêmica vai absurdamente longe. A fonte de uma pesquisa neurológica da Universidade Temple vinculou a ação inibitória crônica desse óleo cantal do azeite à restauração mecânica da integridade da barreira hematoencefálica no cérebro. A proteção não fica restrita ao coração. Não. Essa ação melhorou o fluxo de capilares de sangue no cérebro a um ponto de conseguir reverter marcadores inflamatórios iniciais do tecido cerebral que estão ligados ao Alzheimer. Mas a proteção vascular desse azeite mergulha ainda mais fundo na biologia. Ela vai direto no código genético, por conta de um outro componente fenólico de nome um pouco difícil, o hidroxitirosol. Esse composto hidroxitirosol é uma obra-prima da evolução vegetal. Ele tem uma capacidade intrínseca de neutralização de radicais livres circulantes, o que medimos através de algo chamado escala ORAC, que é absurdamente alta. Para se ter uma ideia clínica, é quase 10 vezes superior à capacidade neutralizante do tão aclamado extrato de chá verde. Uau! 10 vezes mais forte que o chá verde no combate à oxidação. Sim, e devido à sua estrutura molecular minúscula, ele cruza as membranas celulares das artérias facilmente e passa a proteger a própria hélice de DNA do núcleo,
contra danos estruturais ligados ao envelhecimento e replicação celular defeituosa. Eu lembro de ler um ensaio conduzido na Escócia sobre isso. O ensaio da Universidade de Glasgow. Eles comprovaram por exames séricos uma redução real e tangível de 30% nas quebras físicas de fitas de DNA em indivíduos que apenas consomem o azeite de oliva extra virgem regularmente na sua dieta basal. 30% de proteção no DNA celular é algo que altera estatísticas de longevidade de uma população inteira. Com certeza absoluta altera. Mas sabe, o verdadeiro pico da pesquisa cardiovascular recente sobre as capacidades reconstrutivas do azeite, que inclusive foi publicado no respeitado periódico Journal of the American College of Cardiology no final de 2023, é o efeito bioquímico sobre o que eles chamam de células progenitoras endoteliais. E aqui a gente entra na regeneração de tecidos vivos. É o ápice da medicina regenerativa acessível e vamos precisar de uma imagem visual bem clara para quem nos ouve e entender o impacto dramático da sinalização celular dessas células progenitoras endoteliais sistêmicas. Quando eu li o mecanismo fisiológico disso nas fontes fornecidas, minha mente simplesmente explodiu com a elegância do corpo humano. É de uma complexidade linda. Basicamente, essas células progenitoras, elas são as células-tronco circulantes nativas do nosso próprio sistema cardiovascular. Quando uma artéria sofre muitos danos repetidos por anos de inflamação pesada e colesterol excessivamente oxidado, as células do endotélio, as paredes internas de proteção, morrem e descamam. Isso, o endotélio ali morre. O que o azeite de oliva extra virgem faz, quimicamente, graças à sua matriz de polifenóis e ácido oleico combinados, é dar um sinal endócrino e químico fortíssimo para a nossa medula óssea. Para a fábrica central do corpo liberar reservas. Exato, um sinal para a medula óssea liberar maciçamente essas células-tronco progenitoras na circulação sistêmica. Essas células viajam, guiadas pela inflamação, até o exato local microscópico do dano na artéria, se ancoram fisicamente ali e se transformam estrutural e funcionalmente em um tecido endotelial novinho em folha. Nossa, é como se o azeite e o corpo não se contentassem apenas em enviar tijolos normais para tentar tapar e remendar os buracos da rua esburacada. Ele ativa um comando mestre e manda ligar as próprias fábricas biológicas de cimento e asfalto do organismo humano para pavimentar e revestir uma via expressa completamente nova, saudável e lisa por dentro do nosso sistema. É uma atualização estrutural guiada pelo alimento. Uma atualização de software e hardware celular e, de quebra, ao mesmo tempo que refaz a parede, esse azeite aumenta a secreção de um hormônio chamado adiponectina, que é vital porque ajuda a quebrar e metabolizar de forma acelerada aquela gordura abdominal teimosa e perigosa para as vísceras. Tudo simultaneamente e em perfeito balanço biológico. E, em termos de uso clínico preventivo, a recomendação rigorosa que sai da compilação dessa pesquisa toda é consumir cerca de 2 colheres de sopa logo nos horários matinais. Há quem otimize a rotina e mistura isso com água morna e limão em jejum. Uma prática muito interessante, porque serve puramente para facilitar a emulsão gástrica matinal pela bile e otimizar a absorção desses fenóis do intestino delgado. E claro, sempre lembrando quem cozinha em casa que, embora resistente, o azeite extra virgem prensado a frio só suporta calor moderado de forno até, em média, uns 190 graus Celsius antes de começar a perder a fração fenólica terapêutica que conversamos. Fogo médio para baixo sempre. Mas olha, a engenharia fisiológica intrínseca por trás da absorção e o uso desses 5 óleos essenciais é, sem margem de dúvida, o testamento biológico máximo de que o corpo humano maduro é magistralmente desenhado para se curar ativamente, desde que a gente forneça a matéria-prima e a sinalização lipídica corretas para o metabolismo. É uma orquestra de intervenções celulares. Nós começamos a nossa jornada metabólica hoje restaurando a fundação elástica basal da artéria com o poder oxidativo do gama-tocoferol puro no óleo de noz gelado.
para depois utilizar inteligentemente o pesado maquinário hepático de queima rápida através dos triglicerídeos de cadeia média do óleo de coco, focando pesadamente no combate à invasão bacteriana sistêmica lá na corrente sanguínea. Daí introduzimos a resistência extrema térmica do óleo de abacate em altas temperaturas culinárias, justamente para, através do mimetismo molecular do beta-citosterol, bloquear ativamente os receptores do colesterol ruim e reconstruir as paredes dos tecidos inflamados. Otimizamos magistralmente o reparo de tecidos do turno noturno profundo usando a química de emulsão de laticínios aliado ao óleo de linhaça frio. Um processo que culmina com a ação focada dos ciclopeptídeos, agindo com precisão cirúrgica na diluição lenta das calcificações antigas das artérias durante o nosso sono. Para finalmente encerrar o nosso arsenal terapêutico com a reprogramação celular sistêmica e massiva orquestrada em nível de expressão genética de DNA pelo azeite extra virgem puro e rico em óleo cantal. O que nos leva ao aspecto clínico e prático mais crucial e talvez o mais exigente disso tudo que as fontes enfatizam. Porque nenhuma dessas 5 matrizes lipídicas complexas é uma poção mágica instantânea se usada de forma recreativa apenas num domingo aleatório de almoço em família. O tecido biológico não obedece a eventos esporádicos. A gente tem que lembrar que artérias coronárias que trabalharam duro, sob estresse oxidativo severo por 60 anos de vida corrida, elas precisam de um compromisso bioquímico diário da nossa parte para reverterem essa curva de dano crônico celular. A consistência no protocolo é o gatilho solitário que finalmente transforma a simples gordura ingerida em um remédio vascular ativo. Exato. A biologia molecular, ela simplesmente só recompensa a repetição constante. As células vasculares e os macrófagos respondem quase que unicamente à sinalização inflamatória ou anti-inflamatória ambiental que seja de caráter contínuo e incessante. Se essa intervenção lipídica não for transformada num hábito fisiológico inegociável da rotina, o corpo invariavelmente reverte por padrão para o estado inicial de alerta e estresse inflamatório profundo de defesa celular crônica. É uma reflexão biológica muito profunda e provocativa para guardarmos depois de encerrar essa imersão de hoje em todas essas extensas pesquisas cardiovasculares. E eu quero deixar quem nos ouve pensando exatamente nisso, porque quando nós de fato paramos a nossa rotina frenética para observar os mecanismos, quando vemos como o composto fenólico óleo cantal do azeite extra virgem atua nas cascatas inflamatórias de maneira estruturalmente idêntica a um potente anti-inflamatório farmacêutico sintético de farmácia, se bloqueando as vias enzimáticas idênticas no microscópio. e quando, na mesma linha, nós olhamos detalhadamente para a forma elegante cadenciada, como as moléculas de ciclopeptídeos extraídas de uma simples semente de linhaça emulsionada operam aquele verdadeiro milagre endócrino e químico de dissolver ativamente os cristais de cálcio petrificado de décadas de acúmulo na artéria rígida, e fazem isso, surpreendentemente, sem causar nenhum dos graves efeitos colaterais sistêmicos esperados em terapias drásticas de remoção medicamentosa de placas ateroscleróticas nos hospitais. É uma eficácia metabólica que surpreende até os pesquisadores da área de senescência vascular. Pois é. E diante de tamanha eficácia biológica documentada na literatura celular que analisamos hoje com calma, nós somos técnica e intelectualmente quase que forçados pelos dados a repensar criticamente aquela dura divisão mental artificial que a sociedade criou entre o que nós casualmente consideramos um mero alimento nutritivo numa prateleira de supermercado e aquilo que nós veneramos e chamamos rigidamente de remédio químico ativo e potente dentro de uma caixa na prateleira de uma farmácia. A linha metabólica que separa essas duas categorias é cada vez menor aos olhos da ciência genômica moderna. Muito menor.
E se a fina linha bioquímica celular que separa um simples e barato ingrediente comum de dispensa de cozinha de uma complexa tecnologia de reparo celular humano e reestruturação física endotelial de grau farmacêutico validado, se toda essa distinção fundamental pode ser definida exclusivamente apenas pelo exato momento em que decidimos misturar as gotas moleculares de um óleo prensado a frio com as proteínas sulfurosas de um simples iogurte desnatado, ou quiçá se ela é ditada unicamente pela precisão térmica milimétrica da exatidão da temperatura, que nós ativamente não deixamos uma panela aquecida ultrapassar no fogo diário. É o poder sutil do conhecimento fisiológico e do hábito termodinâmico na cozinha, determinando a longevidade da célula, da artéria e, por consequência, do paciente na vida real. Sim. E aí, no final dessa intrincada imersão analítica de dados e vias endócrinas que percorremos juntos hoje nas fontes, para quem acompanha a ciência cardiovascular preventiva e focada na vitalidade madura prolongada, fica no ar a grande e contínua pergunta provocativa para as nossas próximas décadas. Quantos outros medicamentos silenciosos, quantas outras estruturas de moléculas ativamente curativas, adormecidas e incrivelmente complexas estão silenciosamente descansando e degradando nas escuras prateleiras dos armários de dispensa de cozinha nesse exato segundo, e que estão ali no frasco apenas esperando pacientemente que nós tenhamos o interesse em aplicar a técnica fisioquímica estritamente correta de preparo, a temperatura exata ou o meio biológico exato de extração, para que elas possam finalmente ter todo o seu vasto e reprimido potencial curativo ativado de forma sistêmica e definitiva dentro dos intricados mecanismos da nossa própria biologia para curar tecidos e prolongar nossos anos produtivos na Terra. Algo indiscutivelmente formidável para se pensar com calma. Enquanto nós celebramos, muito em breve, talvez pela primeira vez em longos e difíceis anos, sentindo o peso nas pernas finalmente um pouco mais leves, uma energia vascular contínua e revigorante ao levantar da cadeira e caminhar. E, quem sabe, as nossas próprias mãos frias, finalmente aquecidas e repletas de circulação vibrante de volta à vida celular.